O IPN em Ação está começando, porque fomos chamados para servir a Jesus. O dia 31 de outubro de 1517 marcou a história. A Reforma Protestante recolocou a Palavra de Deus no seu devido lugar, como regra de fé e prática para os cristãos conscientes. Nesta semana, as lives pastorais vão retomar os 5 solas da Reforma e sua aplicação em nossos dias. De terça a sexta, às 19 horas, com os pastores da IPN. O encerramento será no Point da UPA, presencial e pelo YouTube também, na próxima sexta-feira, às 20h30. Fique ligado no culto de recepção de novos membros, em 6 de dezembro, às 19 horas. Dê seu nome na secretaria da igreja e seja bem-vindo à família IPN. Estude a Bíblia na EBD Online, no curso Presbiterianismo Avançado, com aulas aos domingos, de 11h15 às 12 horas. Matricule-se pelo aplicativo IPN. As crianças também recebem a palavra na Mini Live, agora aos sábados às 10h30 e domingos às 9h30 e 19 horas. Os pré-adolescentes aos sábados às 17 horas. Nossa juventude também está desfrutando da palavra e da comunhão. A mocidade se reúne às sextas-feiras, nos pequenos grupos, compartilhando bons momentos de reflexão sobre o crescimento espiritual. Os jovens adultos, do grupo Mais Amigos, estão se reunindo agora no Templo IPN, aos sábados às 18 horas. Você tem feito diferença nessa pandemia. Continue contribuindo para o Maná Fraterno. Já distribuímos mais de 1.500 cestas nesta pandemia, a um custo de mais de R$100 mil no DF e no Piauí. Oferte com generosidade. Considere apadrinhar nossas crianças no sul do Piauí, no projeto da Ponte Social. Ali estão famílias vivendo em extrema pobreza. Faça contato com a secretaria da igreja ou com Rosa Helena. Dê suporte em oração e finanças aos nossos 100 obreiros que estão pregando a palavra de Deus. Disponha seu coração para servir à sua igreja em 2021. Os mandatos dos ministérios e sociedades internas foram prorrogados e os planos de ação devem ser entregues à secretaria da igreja até 10 de novembro próximo. Aos domingos, às 10 horas e às 19h30, com sua família em casa no culto doméstico ou presencialmente no templo, adoremos como um só rebanho, aquele que por nós morreu e ressuscitou para nos dar nova vida na família da fé. Faça sua inscrição no aplicativo IPN. Olá, irmãos, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, iniciando uma live nesta terça-feira, dia 3 de novembro, são 19 horas e 4 minutos neste momento, e em nome do Conselho da nossa igreja, em nome da equipe pastoral, quero dar as boas-vindas a todos os nossos membros, e em nome dos nossos membros e de toda a igreja, da nossa liderança, eu quero dar desde já as boas-vindas a todos aqueles que nos honram com a sua presença como visitante. Que seja uma noite abençoada na presença do Senhor, que sejam momentos de crescimento espiritual, na nossa comunhão com Deus, na nossa comunhão entre nós, embora remotos, distantes uns dos outros, mas todos como um só rebanho na presença do nosso Deus. A nossa Igreja Presbiteriana Nacional, agora remota ou presencialmente, sempre levando a palavra de Deus aos corações e às nossas famílias.
já temos nos reunido desde o dia 6 de setembro em nossa sede, que fica na quadra 906, no plano piloto, na Asa Sul, um dos bairros de Brasília, aqui na capital federal. E ali nós temos realizado os nossos cultos dominicalmente às 9h30 da manhã e às 7 da noite, iniciando sempre com meia hora de trabalho especial para as crianças, denominado Mini Live do Senhor. E de forma que você é nosso convidado para estar conosco e inscrevendo-se, sobretudo inscrevendo-se para esses cultos. Você que é nosso visitante poderá comparecer, haverá sempre um lugar para você lhe aguardando. Que Deus nos abençoe, tanto nos cultos presenciais como nesta live e nas demais. Eu sou o pastor Walter Melo, um dos membros da equipe pastoral, e quero motivá-lo a continuar convidando seus parentes, seus amigos. Mande agora um WhatsApp, mande o link do YouTube, da nossa página no YouTube, para que realmente, ou do nosso canal no YouTube, para que outras pessoas como você possam estar também recebendo a palavra de Deus, o conforto da palavra de Deus durante esta live. Esta semana, nós estamos realizando a comemoração dos 503 anos da Reforma Protestante, realizada em 31 de outubro de 1517. No tema de hoje, nós estaremos tratando sobre sola scriptura, falando sobre a influência da sola scriptura na vida cristã em nossos dias, como o único fundamento da vida cristã, a palavra de Deus. Estaremos tratando de outros temas. No final, eu trarei alguns detalhes, as informações sobre as lives de quarta, quinta, sexta e as programações, maravilhosas programações que teremos no decorrer do dia de sábado. Fique ligado e fique com a gente até o final para que você possa ter todas essas informações. Nosso desejo, então, é que Deus te abençoe, que este momento seja um momento não só de assistência, mas um momento de culto, de adoração, de louvor, de comunhão com Deus, onde você estiver, em casa ou em qualquer outro lugar, que todos nós possamos nos submeter à vontade de Deus e que seja, assim, um momento de grande bênção na presença do nosso Senhor. Nós vamos cantar a Deus falando sobre a sua glória e Amanda e Isaac estará cantando a canção intitulada Tua Glória. Cante com eles, abra o seu coração, derrame-se diante do nosso Senhor. Vamos cantar. Boa noite, igreja. Vamos louvar juntos? Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o seu nome, pois eu sinto o Senhor me tocar.
Nós assistiremos neste momento um vídeo que nos traz à memória, ao coração, a história da Reforma Protestante, como já disse, iniciada em 31 de outubro de 1517. Que esse vídeo curtinho possa realmente encontrar um lugar especial no seu coração e que a gente possa agradecer a Deus por aqueles que trouxeram de volta a palavra de Deus à igreja e fizeram com que ela chegasse até nós. Vamos ao vídeo. Quando tudo parecia perdido, um homem lê, à luz de velas: o justo viverá pela fé. O que Deus iniciou com Martinho Lutero foi muito além do que todos imaginavam. Sua palavra alcançou nações e eleitos em todos os cantos da terra. Seu plano não mudou. Sua igreja continua trabalhando para que a verdadeira mensagem do Evangelho da Salvação continue sendo pregada. Esta é a semana de celebração dos 503 anos da Reforma Protestante. Do dia 31 de outubro a 7 de novembro. Igreja Presbiteriana Nacional. Remota ou presencial, levando a palavra aos corações. É isso. Deus tem nos abençoado ao longo da história, de Gênesis a Apocalipse, por meio da sua palavra. Deus tem falado aos nossos corações, falou-nos em todos os tempos, outrora por meio dos profetas, falou-nos nos últimos dias por meio de seu Filho, Jesus Cristo, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Nós vamos, nesta noite, nesta live, falar sobre as Escrituras Sagradas. E falar dentro daqueles 5 pontos que foram basilares, que foram pilares na Reforma Protestante, chamado os 5 solas da Reforma. Coube a mim a honra, o privilégio de falar sobre o sola Scriptura, como a única fundação. Falar sobre a sua influência na vida cristã em nossos dias. Para isso, eu quero pedir a sua oração, que nós estejamos juntos em oração na presença do Senhor, para que o Espírito Santo de Deus ilumine nossas mentes, nossos corações, para que nós possamos realmente entender a vontade de Deus nas nossas vidas, na vida do seu povo, na vida da sua igreja, sobretudo nesses dias tão turbulentos, tão difíceis que nós estamos vivendo. Nós vamos ler apenas um versículo da palavra, dentre tantos que poderíamos escolher, obviamente que iluminados por Deus. Escolhi o Salmo 119, versículo 105. Ele estará na tela do seu computador, da sua televisão, quem sabe do seu notebook ou do seu celular, e você poderá ler comigo apenas uma pequena frase, mas de profunda importância para aqueles que a recebem. Vamos ler, então? Salmo 119, versículo 105. Assim diz a palavra do Senhor. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Vamos repetir juntos? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Que Deus, então, nos abençoe de maneira rica e abundante. Quero começar com uma ilustração que está numa das páginas do livro Poder para Ser Vitorioso, do pastor Rick Warren. Rick, ele conta que havia um canibal convertido nas ilhas dos mares do sul. E este canibal, com costumes canibais, vividos outrora, agora os havia deixado de lado, haja vista a sua conversão. Esse canibal estava sentado próximo àquele caldeirão que ele tanto usava anteriormente para a sua alimentação. E aproximou-se dele um homem que estava pesquisando naquela região, da tribo, daquele canibal,
E ao aproximar-se daquele homem, ele estava sentado lendo um livro, e com aquele livro na mão, estava ali compenetrado. Então, o antropólogo, aquele homem que se aproximou, chegou e perguntou àquele homem canibal: o que você está fazendo? Lendo um livro. Que livro é esse? Estou lendo a Bíblia. Então, com uma risada cínica, o antropólogo zombou daquele canibal e disse: você não sabia que os homens modernos e civilizados já rejeitaram este livro há muito? Não passa de um amontoado de mentiras, de fábulas. Você não deveria desperdiçar o seu tempo lendo este livro conforme você está fazendo. O canibal olhou aquele homem de cima a baixo e, com uma risada também irônica, disse: Senhor, se não fosse por este livro que eu tenho nas mãos e no coração, o Senhor, neste momento, estaria dentro daquele caldeirão. A palavra de Deus havia modificado a vida daquele homem. A Bíblia, a palavra de Deus, e somente a palavra de Deus, sola escritura, havia mudado o coração, os comportamentos, as atitudes daquele homem outrora canibal. Tudo agora que ele fazia era fruto da influência e do poder transformador das escrituras sagradas em sua vida. E é exatamente sobre este livro maravilhoso que nós falaremos hoje, intitulando aqui a nossa palavra, a nossa live como a live da sola escritura, o único fundamento, abrindo a série dos 5 solas em nossas lives pastorais. Muito se discute sobre qual texto das escrituras poderia ser utilizado, deveria ser utilizado para fundamentar a defesa em prol da sola escritura. No domingo passado pela manhã, quem esteve conosco presencialmente ou acompanhou o culto pela internet, pôde ouvir, pôde participar do culto onde o reverendo Marco Antônio, nosso pastor efetivo, pregou, fundamentou a sua mensagem a respeito da utilidade das escrituras sagradas, baseando-se em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, texto sobre o qual abordaremos um pouco mais à frente. Hoje, tomei por base este versículo 105 do Salmo, do longo e profundo Salmo 119, um salmo que tem 176 versículos, onde todos tratam a respeito da excelência da lei divina. Nosso desejo, nosso pedido, nossa expectativa é que Deus, por meio da sua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, ilumine realmente a nossa mente e o nosso coração para que a gente possa encontrar a resposta de Deus às nossas indagações, às nossas dúvidas, às nossas necessidades. Então, eu quero pensar com você a respeito desse tema. Pense nisso. Sola Escritura, a única fundação, a sua influência na vida cristã em nossos dias. É impossível falar sobre sola Escritura sem fazer pequeno e breve resumo a respeito da história do surgimento dos 5 solas, mas hoje especificamente do sola Escritura. Não vou me deter durante muito, mas quero fundamentar a palavra e o porquê estamos falando a respeito disso. O sola Escritura foi um dos principais pontos norteadores da Reforma Protestante, ocorrida a partir de 31 de outubro de 1517. Naquela época, o foco dos reformadores era o retorno da Igreja exatamente às Sagradas Escrituras. Muitos estudiosos afirmam ser este o fundamento dos demais temas tratados por ocasião da Reforma. Haja vista que todas as doutrinas, todas as linhas de argumentações usadas para defendê-las basearam-se principalmente nas páginas das próprias Escrituras. Razão pela qual, como eu já disse, conto com a iluminação de Deus, conto com as suas orações, para que eu possa abordar esse tema, que é algo profundamente desafiador, sob o risco de empobrecê-lo em sua nobreza. Então, dependo exclusivamente da graça
do Cristo, para que tudo seja feito para a honra e glória do seu santo nome. Vamos lá. 3 anos haviam se passado da publicação de Martinho Lutero e da fixação das 95 teses que ele defendia na porta da igreja em Wittenberg, marcando o início da Reforma Protestante. Agora, ano de 1521, Martinho Lutero encontra-se numa situação de pressão por ocasião da Assembleia, também chamada Dieta de Worms, Assembleia Nacional na cidade alemã de Speyer, onde foi realizada aquela Assembleia. Martinho Lutero foi pressionado a revogar o que tinha escrito e publicado 3 anos antes, em 31 de outubro de 1517. Mas ele recusou-se. E ele recusou-se publicamente e disse: enquanto não for convencido à luz da Escritura, não volto atrás uma vírgula. Naquela Assembleia, pesavam sobre Martinho Lutero acusações diversas, entre elas as acusações de espalhar heresias, de estar em conflito com o ensino da igreja, de ter se desviado da verdade cristã. Mas Lutero não se impressionou. Lutero teve a coragem de enfrentar o líder da igreja, o Papa, a liderança da igreja como um todo, o imperador Carlos V e todo mundo que estava contra ele, pedindo argumentos bíblicos. Todavia, os seus argumentos eram maiores porque eram baseados na palavra, e os seus adversários ficaram devendo as provas dos seus argumentos contrários às suas teses. Lutero não tinha dúvida nenhuma do que estava defendendo. E quanto mais ele se aprofundava no estudo da Escritura Sagrada, cada vez mais ele identificava o quanto o discurso e a prática da igreja à época estavam em desacordo com o que se pregava. Entre muitas outras situações, havia a venda das indulgências, dizendo-se que, ao cair no fundo do gasofilácio e ouvir-se o som da moeda ofertada, inclusive a alma daqueles que já haviam morrido alava-se, voava do purgatório para o céu. Naquele tempo pregava-se e defendia-se a veneração, o culto aos santos, tal qual ainda é feito nos nossos dias, em muitos segmentos, e a intercessão por meio desses diante de Deus. Defendia-se já o celibato obrigatório aos sacerdotes. Mas, estudando as Escrituras, Martinho Lutero estava convencido de que tudo aquilo não possuía base fundamentada na palavra de Deus. A salvação do homem era gratuita, por isso a defesa do sola gratia era pela graça de Deus e ela não poderia ser comprada, negociada por qualquer valor. A salvação só poderia ser recebida pela fé, por isso sola fides, para então ser praticada na vida cristã. Martinho Lutero cria que somente em Jesus, o Cristo, por isso, solos Cristos, o homem poderia encontrar-se com Deus. Então, Lutero, em suas teses, defendia a plena e inquestionável confiança nas Escrituras. As Escrituras, para ele, por isso, sola Escritura, era vista como um documento apostólico de excelência. Era vista como um escrito único surgido na igreja sem nenhum outro igual em todos os tempos. Era tida como a testemunha original do Evangelho de Jesus. Se você perceber, Jesus é chamado de pedra angular dessa igreja. E por isso, a palavra de Deus, a Escritura Sagrada, traz assim como a planta que mostra a pedra angular, Jesus Cristo, a pedra que dá ângulo, que dá direção à construção que sustenta toda a igreja. A pedra angular, ela é aquela que, além de dar o alinhamento, é aquela que sustenta as colunas
do edifício, as colunas da igreja. E por isso, a palavra de Deus, ela não podia ser alterada, em hipótese nenhuma. E é assim que Martinho Lutero via. E via também esta palavra como a palavra que trazia o fundamento lançado pelos apóstolos e pelos profetas na base da igreja. Paulo, ao escrever aos Efésios, fala exatamente sobre isso no capítulo 2, verso 20. Assim sendo, o livro sagrado que traz o conteúdo central, ou como seu conteúdo central, o Evangelho de Jesus, de Gênesis a Apocalipse. Talvez você me pergunte como? O Evangelho em Gênesis? Sim. Quando nós olhamos, por exemplo, Gênesis 3, verso 15, o momento em que o homem cai no pecado juntamente com sua mulher e desobedecem a Deus. Ali nós temos a profecia messiânica diretamente advinda de Deus. A promessa de que, por meio da mulher, viria a semente da mulher, Jesus Cristo, que ao nascer, ao viver, ao morrer na cruz, ao ressuscitar, ao exaltar ao Senhor, estaria com isso pisando sobre a cabeça da serpente, vencendo a morte, vencendo o pecado, trazendo o perdão e a restauração por meio da justificação do pecado que o homem havia cometido. Sim, ali estava o Evangelho sendo pregado. Este livro sagrado, que promove somente a glória à pessoa de Cristo e, por meio dele, a glória do Pai e do Espírito Santo. Por essas razões, eu quero convidá-lo nesta noite a fazer já, desde já, duas aplicações. A primeira é que eu e você, a igreja protestante como um todo, devemos ser eternamente gratos a Deus por levantar na Idade Média tanto Martinho Lutero como muitos outros instrumentos de Deus para trazer de volta a igreja aos rumos propostos pela Sagrada Escritura. Devemos ser gratos a Deus por aquelas vidas que se submeteram à vontade de Deus para trazer a igreja aos rumos das Escrituras. A segunda aplicação que eu quero lhe convidar a fazer é uma aplicação que está proposta pelo autor do livro Autoridade Bíblica Pós-Reforma, chamado Kevin Van Hooser. Nós precisamos recuperar os 5 solas da Reforma. Nós precisamos trazer de volta, não somente como um evento comemorativo, mas nós precisamos colocar em prática o sentido, a razão dos 5 solas e a influência deles nos nossos dias. Conta Kevin Van Hooser que no aniversário dos 400 anos, ou seja, 103 anos atrás, no aniversário dos 400 anos da Reforma Protestante, o pregador Herman Bavinck, em 1917, por ocasião daquele evento, daquela pregação, daquela conferência, ao fazer referência aos 5 solas da Reforma, como pontos essenciais da Reforma, aquele pregador ressaltou que eles não apresentavam nenhum princípio novo naquele momento. Certamente muitos ficaram esperando o que ele quer dizer se os 5 solas da Reforma não apresentam nenhuma novidade, nenhum princípio novo, quando foram propostos em 1517. E então aquele pregador, Herman Bavinck, defendeu que os 5 solas da Reforma apresentavam apenas a volta ao velho Evangelho. Exatamente isso que defende sola Escritura. Todavia, Van Hooser, no seu livro, enfatiza que o sola Escritura talvez seja o mais desafiador de todos os solas a recuperar, ou seja, a ser estudado, a ser aplicado. Coube a mim essa honra, coube a mim este privilégio, mas essa grande responsabilidade de pensarmos juntos a respeito. Pelo que Van Hooser ele faz uma proposta
para que nós possamos recuperar o sola escritura, para que nós possamos estudar e aplicar o sola escritura em nossas vidas, em nossa igreja, em nossa sociedade contemporânea. Torna-se necessário ressaltar que esse sola significava duas coisas quando proposto pelos reformadores, pela iluminação de Deus na vida deles. Eles propuseram a clareza da Escritura e a suficiência das Escrituras para os reformadores e para o povo que tinha contato ou que viesse a ter contato com a palavra. Quanto à clareza, os reformadores e também o próprio Van Hooser, em seu livro, pode nos mostrar ou defender isso por meio de um verso. 1 Coríntios 14, verso 8, diz assim: pois também, se a trombeta, der o som incerto, quem se preparará para a batalha? Tive o privilégio de viver a vida militar durante 32 anos na minha vida. E até hoje, sei o toque de quando chega o comandante, do hasteamento da bandeira nacional, da formatura geral da unidade militar, da reunião de oficiais, da reunião de subtenentes e sargentos, de sentido, de descansar e todos os demais toques, da chamada para a batalha. Pois também, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Para os reformadores, um texto obscuro não teria como atingir a consciência do seu leitor, ou seja, transmitir a mensagem que Deus tinha para eles. Eis a necessidade da clareza. Não foi por acaso que Calvino, João Calvino, compara as Escrituras Sagradas como um par de óculos, ou seja, lentes corretivas que ajudavam nossa vista, ou que ajudam nossa vista turva a ver com mais nitidez a palavra de Deus. À época, o reformador Zwinglio disse: a palavra de Deus é tão poderosa e tão eficaz que quando ela brilha sobre o entendimento humano, quando ela atinge a mente humana, o coração humano, ela o ilumina de tal forma que ele entende e confessa a palavra e tem certeza dela. É claro que eu e você concordamos, eu não preciso nem ouvi-lo, mas eu tenho certeza disso, concordamos plenamente que há passagens na Escritura, ou nas Escrituras, difíceis de serem entendidas. Querem ver? O próprio apóstolo Pedro, ao referir-se ao apóstolo Paulo, disse, em 2 Pedro 3, verso 16, o seguinte: ao falar acerca desses assuntos, referindo-se a Paulo, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, cartas, nas quais há certas coisas difíceis de entender que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. É certo, existem muitas coisas difíceis, e por isso a necessidade da clareza. E só há uma forma disso acontecer, de ser clarificado, é pela ação do Espírito Santo na nossa vida. Essas dificuldades é que os reformadores estavam defendendo que elas só poderiam ser defendidas ou resolvidas, atendidas, pela ação do Espírito Santo. É o Espírito que ilumina a nossa mente. Os reformadores defendiam que as partes mais claras da Escritura iluminam as passagens que são menos claras. E vejam, eles defendiam que a deficiência do entendimento não estava na Escritura, mas em nosso conhecimento, em nosso vocabulário, em nossa falta de conhecimento do vocabulário bíblico e do contexto em que a palavra se inseria. Também, os reformadores defenderam que, para os que foram iluminados, seria impossível não ver a luz, o significado do Evangelho brilhando em suas páginas. Foi por isso que Martinho Lutero tomou a sua decisão. Passou pela conversão, pela mudança, quando ele leu sem fé. É impossível agradar a Deus. Para Lutero,
O Espírito Santo dado na palavra é quem faz de alguém um cristão. Assim como de uma reunião, para alguém uma mera reunião na igreja, faz exatamente um culto de louvor ao Senhor, faz de uma reunião uma igreja. Por isso, onde está a palavra de Deus, ali está a igreja, porque o Senhor fala por meio da palavra. Mas, além da clareza, Van Hooser apresenta um segundo sentido presente no solo Escritura. Para os reformadores, a suficiência. Está circulando um vídeo nos nossos canais de comunicação, sobretudo no WhatsApp, onde um dito pastor evangélico, nos dias atuais, que tem se desvirtuado do caminho do Senhor, tem dito que a palavra de Deus, a Escritura, é insuficiente e que precisa ser atualizada. E num tempo em que até isto tem acontecido, onde líderes bem conhecidos, renomados, brasileiros, defendem essa insuficiência. O solo Escritura deixa claro a suficiência da Escritura. E embora para alguns esse conceito seja abstrato ao ponto de perguntar, suficiente para quê? É necessário que a gente pense sobre isso. Van Hooser, no seu livro, ele inicia a sua resposta talvez de uma maneira até irônica, dizendo: dizer que a Escritura é suficiente para tudo, investimentos no mercado de ações, torneiras pingando, artérias entupidas, nós sabemos que não há impossível para Deus e que tudo é possível ao que crer. Mas Van Hooser diz, é sobrecarregar a Escritura de expectativas irreais e, por fim, sucumbir a um biblicismo ingênuo, ou seja, um entendimento da palavra de forma ingênua, superficial, e ao pântano do pluralismo interpretativo generalizado. Difícil isso, né? Pântano, lama, sem solidez, interpretações sem fundamento. Por isso, Van Hooser ele completa a sua resposta dizendo, digamos, ao invés disso, a Escritura é suficiente para tudo que foi dado por Deus. E ele toma por base Isaías 55:11. 11, onde ele diz, Deus diz por meio do profeta Isaías, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Quem é que fala? Deus. Quem é que diz o que lhe apraz? Deus. E quem é que diz que a palavra há de prosperar? Deus, naquilo para que ele, o próprio Deus, a designou. Além do profeta Isaías, como eu citei no início, a pregação do pastor Marco Antônio de domingo de manhã, em 2 Timóteo, nós vemos aqui a mensagem de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versos 16 e 17, da carta a 2 Timóteo, a segunda carta a Timóteo, onde ele diz, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, correção, educação na justiça, a fim de que, há uma finalidade nisso, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Esses dois versículos nos ajudam a entender o significado da suficiência da palavra de Deus. A Bíblia é suficiente para o uso que Deus faz dela, e não para outro qualquer uso que nós queiramos fazer ou dar a ela. Para deixar claro sobre a suficiência da Escritura, Martinho Lutero defendeu algo de suma importância. A Escritura interpreta a Escritura. Dizer que a Escritura interpreta a própria Escritura é dizer que as partes interpretam o todo. Como eu pude ler com você, ou relembrar, Gênesis 3:15, nós vamos encontrar o desdobramento
dessa promessa de Deus em todos os livros da Bíblia, digo, e em todos os dias da vida, até chegarmos ao Apocalipse e até chegarmos no céu. Da mesma forma, o todo interpreta as partes. As partes menos claras devem ser lidas à luz das que são mais claras. E assim nós vamos interpretando e entendendo a Bíblia sob a iluminação do Espírito Santo de Deus. É Ele quem nos faz entender. A respeito dessa iluminação, desse uso do Espírito Santo, dessa atuação do Espírito Santo em nossas vidas, um bom exemplo para nós, você pode encontrá-lo em Atos, capítulo 8, versos 26 a 39. Naquele encontro de Filipe com o eunuco. O eunuco estava descendo em sua carruagem por uma estrada e o Espírito Santo fala com Filipe e diz a ele para ir ao encontro daquele eunuco. Filipe não discute, ele corre atrás, depois ao lado da carruagem e vendo e ouvindo aquele homem lendo um livro, ele pergunta: entendes o que está lendo? E o eunuco responde: como entender se não há quem me ensine? E aí vem uma pergunta: se a Escritura interpreta a si mesma, o que Filipe foi fazer naquela carruagem e com aquele homem? A Escritura interpreta a Escritura, sim, mas como, onde e nas condições e para quem Deus o designou. A resposta sucinta para todas essas indagações é uma só. Somente por meio da graça, sola gratia, por meio dela e submetida a ela é que vamos entender a palavra de Deus. Ou seja, tudo depende da iniciativa de Deus. A Escritura se torna útil para todos aqueles itens que Paulo escreve a Timóteo, quando lida pelo povo de Deus do jeito de Deus e para o propósito que Deus designou. Isso significa que a Bíblia, conforme Deus a deu, é suficiente para o propósito determinado por ele. Foi assim que, usado pelo Espírito Santo, Filipe passou a conversar com aquele eunuco, anunciando-lhe a palavra desde o Antigo Testamento. E então Filipe passou a falar, diz o texto, e começando por essa passagem da Escritura, em Isaías, anunciou-lhe o Evangelho de Jesus. A palavra se completa. E era esse precisamente o problema do eunuco. Ele lia, mas não conseguia entender do que se tratava o texto. Ele não conseguia entender que aquele texto referenciava-se a Jesus, o solo Christus, solos Christus. Filipe seguiu o exemplo do mestre. Começando por Moisés, Jesus ensinando àqueles que ali estavam com ele, e por todos os profetas, explicou-lhes o que constava a seu respeito em todas as Escrituras. Fechando essa breve história, sem esgotá-la, obviamente, nós precisamos entender que para nós chegarmos à conclusão que Lutero chegou, de que a Bíblia, a palavra de Deus, sola Escritura, é a única regra de fé e prática, precisamos da iluminação do Espírito. Precisamos da graça de Deus. Precisamos da fé que só Ele pode nos dar. Sola fides. Precisamos visar a glória do Senhor. E por esta razão eu quero lhe propor o exame das Escrituras. É necessário que o façamos com toda a determinação. E é o segundo ponto que eu penso com você. Examinando as Escrituras. Em João capítulo 5, verso 39, Jesus diz assim: examinais as Escrituras porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. A palavra grega, traduzida aqui por examinar, significa uma busca rigorosa, minuciosa, diligente, curiosa. É como que um homem procurando ouro
escavando para encontrar um tesouro. Foi isso que influenciou e mudou a vida de Lutero. O exame minucioso das Escrituras. E se queremos ser influenciados e também influenciadores em nossos dias atuais, precisamos, de igual maneira, examinar as Escrituras da mesma forma que Martinho Lutero e tantos outros fizeram. O pregador Charles Spurgeon, ele diz que não podemos nos contentar em ler especialmente um capítulo ou dois, mas com a luz do Espírito Santo, iluminados pelo Espírito, devemos buscar deliberadamente pelos significados ocultos da palavra. E é notório que as Santas Escrituras requerem esta busca. Ela só pode ser aprendida com estudo cuidadoso. Spurgeon diz o seguinte: nela, ou seja, na Escritura Sagrada, há leite para as crianças, mas também carne para os adultos maduros. Muitas vezes nós passamos muito tempo na vida e na igreja, mas não amadurecemos. Como crianças, continuamos a tomar leite. Precisamos passar pela puberdade espiritual, pela adolescência espiritual, pela juventude espiritual e atingir a maturidade espiritual. Precisamos, para isso, nos alimentar com alimento próprio. Precisamos nos aprofundar na palavra. Ah, irmãos queridos, fica muito claro que a palavra de Deus recompensa quem a examina. Jesus diz: conhecereis a verdade, ou seja, conhecereis ao próprio Jesus, o Cristo, conhecereis a Escritura, e a Escritura, ou seja, a palavra de Deus, os libertará. Por isso, em uma de suas orações, Spurgeon fez um pedido a Deus: Senhor, não permitas que qualquer um de nós, ele não fala só de si, qualquer um de nós, deixe que nossas Bíblias se tornem rápidas testemunhas contra nós no dia do julgamento. Muitos têm suas Bíblias ao lado da cabeceira, muitos têm até a Bíblia aberta, em alguns capítulos que desejam que aquilo se torne uma realidade em suas vidas, mas muitos não têm lido a palavra, muitos não têm procurado aplicar a palavra e entender a palavra. Nenhum homem que meramente folheie o livro de Deus, a Escritura, pode tirar proveito dele. Precisamos cavar, garimpar, até obter o tesouro escondido. Eis a razão por que devemos examinar, garimpar, porque julgamos, segundo Jesus, reconhecemos ter nelas a vida eterna. Porque são elas, as Escrituras, sola Escritura, ela mesma, que testifica de Jesus. Precisamos examiná-la. Em terceiro ponto, é necessário que nós façamos isso com o coração e a mente abertos. O amor às Escrituras e a colocação em prática dos seus ensinamentos é o caminho para a nossa prática cristã. Ao dizermos que a palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, é reconhecer na Escritura Sagrada a excelência da Escritura. Foi assim que o salmista, no Salmo 119, verso 5, reconheceu e traduziu em letras o seu sentimento. Nos versos seguintes desse longo salmo, que fala sobre a palavra, sobre a Escritura Sagrada, o salmista ele continua a exaltar as Escrituras, considerando-a como um tesouro de grande valor. Por isso ele diz no verso 162, alegro-me nas tuas promessas, como quem acha grandes despojos, como quem acha grandes tesouros. Um pequeno livro, publicado com o tema que o chama de pequeno, para novos teólogos, e isso parece que o torna um livro superficial, mas ele é abundante nas informações, nos ensinamentos, de Kelly Kapic. Ele fala, o seu título é Pequeno Livro para Novos Teólogos, ele escreve assim: desde Gênesis até Apocalipse, temos uma coleção de escritos antigos, e aí ele começa a dar adjetivos, ora deleitosos, ora perplexos,
às vezes acessíveis, e mesmo assim, com frequência, estranhos, convidativos, no entanto, ameaçadores, compreensíveis, no entanto, muito além de tudo aquilo que entendemos. Sim, esta é a Escritura Sagrada. São muitos os exemplos desse amor à palavra e de sua aplicação poderosa. Primeiro, o amor de Deus a quem ele falou, ou seja, o amor de Deus por nós. Em Êxodo 20, por exemplo, Deus fala a Moisés e se revela a ele. E ali ele traz os 10 mandamentos, trazendo para nós normas de vida para andarmos segundo a vontade de Deus. A Josué, o sucessor de Moisés, Deus diz: ser forte, corajoso, cumpra toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. E desta lei, da palavra, sola escritura, não te desvie nem para a direita e nem para a tua esquerda. Foi assim que, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, o salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E ele ainda complementa, no mesmo Salmo 119, no versículo 11, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Por quê? Porque para o salmista, só a escritura era suficiente. Os profetas deixam um grande exemplo disso. Jeremias, por exemplo, diz que, achadas as tuas palavras, logo as comi. Alimentou-se, fartou-se, pois as tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ou seja, sou filho de Deus, povo de Deus, ó Senhor, Deus dos exércitos. Mas, como nem tudo é perfeito, Oséias registra: meu povo perece por falta de conhecimento, por não reconhecer a importância plena, a suficiência, com clareza, da palavra de Deus como única regra de fé e prática. E ele diz: meu povo perece por falta de conhecimento. Mas pela graça de Jesus, Jesus vai dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. No entanto, enquanto vocês não a conhecem, errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Talvez muitos possam dizer: são apenas palavras em uma página. O papel aceita tudo, disse também pastor Marco Antônio domingo pela manhã. O que então torna esses escritos tão vitais? Por que são tão essenciais a uma vida diante de Deus? O que descobrimos é que pelas palavras das Escrituras, o Deus vivo se revela a nós. Deus age sobre nós e em nós, por meio da sua palavra. Por eles, pelos escritos, ensinamentos, Deus forma a sua igreja como corpo de Cristo. Deus a modela e a santifica para a sua própria adoração. Santo Agostinho, em suas confissões, ele assim diz: quão maravilhosa a profundidade de tuas palavras, Senhor. Olhar para essas profundezas me faz estremecer, mas é um estremecimento de maravilha, o tremor do amor. Nós precisamos aplicar esta palavra em nossos corações. Nós precisamos nos tornar cada vez mais aprendizes dessa Escritura. Mas como fazer isso? Por meio da prática da leitura da Escritura Sagrada. Hoje temos à nossa disposição variedades de versões. Hoje temos variedades de meios eletrônicos para trazer em nosso bolso, num mecanismo eletrônico, a palavra, do jeito que o Novo Testamento se inteirava com o Antigo Testamento e vice-versa. Nós precisamos aprender a nos inteirar com a palavra como um todo. Nós, como estudiosos das Escrituras, seremos sempre aprendizes. Precisamos ler, então, a palavra, sentando-nos aos pés dos autores bíblicos que foram inspirados por Deus para escrever e que sejamos iluminados pelo Espírito para aprender. É assim que nós precisamos realmente buscar as bênçãos de Deus por meio do sola, ou entendendo melhor o sola escritura.
crendo que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la. E este é Jesus, o Senhor de nossas vidas. Olhando para a Bíblia, para a Escritura Sagrada, como sola Escritura, ou seja, como a nossa única regra de fé e prática, suficiente para a nossa salvação, para a nossa edificação, para a nossa santificação, para que cheguemos na glorificação e habitemos com Deus eternamente. Que ao estudarmos cada página da Bíblia, possamos reconhecer a cada uma delas, ou em cada uma delas, Deus falando aos nossos corações. Que por meio da graça, e sola gratia, possamos realmente ter a nossa fé fortalecida por Deus, a sola fides, a fim de que por meio de Jesus, o solos Christus, vivamos só para a glória e somente a glória, soli Deo glória. Glória de Deus. Dessa maneira, eu quero concluir dizendo que Deus está, neste momento, nos abençoando, falando ao nosso coração. Que Jesus Cristo, o Filho de Deus, está ao lado direito do Pai, segundo a palavra de Deus, intercedendo por nós. O Santo Espírito de Deus é aquele que nos convence do pecado, da justiça, que nos ilumina e está à disposição de todo aquele que o busca. Assim, é preciso que a gente possa discernir. E se, no encerramento do texto a respeito do sola Escritura, Kevin Van Hooser, em seu livro, finaliza a sua abordagem dizendo: na situação limite, os que vivem em casas erigidas sobre fundamentos alheios aos dos apóstolos e profetas, acabarão encontrando o seguinte aviso pregado na ombreira, no portal da sua porta, da sua casa: propriedade condenada. Mas Jesus, pela sua eterna graça, conforme Mateus capítulo 7, verso 24, define de forma clara o fim daqueles que ouvem a palavra, que a amam e que guardam como sola Escritura. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ele ou com ímpeto contra aquela casa. Casa que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha, baseada na palavra de Deus, somente na Escritura Sagrada. Que nós possamos entender isso e que o Espírito Santo possa continuar iluminando nossas mentes e nossos corações, fazendo-nos entender sua palavra, sua vontade, e que toda honra, toda glória, todo louvor sejam sempre para o nosso Deus. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Amém? Castelo Forte é o nosso Deus. Nós vamos ouvir este louvor, foi gravado na Igreja Presbiteriana de Alphaville, uma agência do Reino de Deus. Vamos ao cântico. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada. Com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas traz e astúcias infernais, iguais não há na terra.
ser rei. Eu quero agradecer de coração a Deus pela vida dessa menina bonita que está ao meu lado, Júlia Almeida, traduzindo desde o início, agora no final. A Esther Rose, outra menina bonita, que esteve comigo durante a pregação. Nosso muito obrigado. No chat do YouTube, algumas pessoas comentando ali, é dom. Exatamente, é dom, é dádiva de Deus poder fazer isso. Eu realmente fico assim, disse para Rose, para Esther, digo, no início falei assim, Esther, grande importância. Enquanto eu falo e as pessoas me ouvem, outros te veem e podem ouvir a palavra de Deus por meio das suas mãos. Ou seja, entender a palavra, receber a palavra. Isso é muito importante. Que Deus nos abençoe a todos, toda a honra e toda a glória sejam a Deus por esses dons que Ele, pela misericórdia e graça, nos concede. Nós vamos orar nesse instante e, como temos feito, nós vamos orar pelos aniversariantes, pelas famílias de oração, pelas outras necessidades. Aniversariando hoje, a quem nós damos os parabéns, em nome de toda a nossa igreja, Ana Rosa Endrigo da Silva, é uma criança do nosso departamento infantil, a Andressa Caroline, a Nina, filha do nosso missionário David, do departamento infantil, Rebeca Barbosa, Kelmer, a Viviane da Silva Neves, França, o missionário Forna Quinzé, que está em Guiné-Bissau, o Tiago, que é filho do missionário Luiz Otávio e da Janete, estão no Panamá, a Nina Caetano Maria Estergão, que já foi citada mais em cima ali, filha do missionário Davi e da Késia. Também nós temos um compromisso de oração esta semana com 3 famílias, 2 que são membros da nossa igreja e outra família missionária. Seminarista Silas e sua esposa, vou falar pausadamente, sua esposa Glênia Cristine, recém-casados, que Deus os abençoe, é um prazer, um privilégio orar por vocês. O Breno e a Luciana, sua esposa, também recém-casados, que Deus abençoe esse casal jovem de forma abundante. O nosso irmão reverendo Dirceu Amorim, a Tirza, sua esposa, seus filhos Mateus e Maíra se encontram na província de Huelva, na Espanha. Que Deus tenha misericórdia, abençoe esses servos que são missionários, dando a eles a proteção, a orientação, para que possam realmente continuar andando na presença do Senhor. Nós temos o privilégio agora de ter baixado o número de enfermos acometidos pela Covid. Temos que manter nossas orações por aqueles que foram acometidos e que estão vivendo vamos dizer assim, os reflexos, né, dessa doença tão cruel. Que Deus tenha misericórdia e os abençoe. Então vamos orar. Eu o convido a dar uma paradinha, a fechar seus olhos e a interceder, agradecendo e pedindo por essas vidas. Senhor, muito obrigado pelo privilégio de podermos falar com o Senhor com tanta liberdade. Muito obrigado pela tua palavra que veio aos nossos corações nesta noite, que o Senhor a aplique de maneira profunda, de maneira que agrade e que glorifique ao Senhor. Queremos agradecer pelos aniversariantes de hoje, que o Senhor os visite, dando a eles as bênçãos que necessitam, segundo o teu coração, Pai. Que este novo ano seja um novo ano de bênção na vida deles, dos seus familiares, e que tudo aquilo que eles desejam seja realizado, se assim for do teu agrado. Rogamos também pelas famílias que nós elegemos para
orar por elas. Que o Senhor os abençoe. Que o Senhor abençoe a cada família, que o Senhor abençoe a cada lar, que o Senhor esteja com eles, colocando os teus anjos ao redor dessas famílias, protegendo, usando-as como instrumentos para a glória e louvor do teu santo nome e motivando-os a estudar a tua palavra como única regra de fé e prática, como o sola escritura. Pedimos que o Senhor avive a tua igreja e que por meio desse avivamento nós possamos encontrar na tua palavra a resposta, ó Deus, para as nossas necessidades, mas o meio de glorificarmos sempre ao Senhor. O teu Espírito Santo nos ilumine, avivando nossas mentes, nossos corações, a tua igreja, para que nós possamos realmente entender a Escritura do Senhor. Rogamos a Deus pelos enfermos, aqueles que estão passando por dificuldades, quer nos lares, quer nos hospitais, que o Senhor os visite, que o Senhor coloque os teus anjos ao redor deles, que o Senhor use os médicos, os enfermeiros como instrumentos do Senhor. Médicos e enfermeiros e técnicos da área de saúde pelos quais intercedemos, pedindo a tua bênção, a bênção da proteção contra males que possam afligi-los, mas também que eles sejam motivados pelo Senhor para irem além do técnico, da área técnica, servindo como instrumentos de bênçãos espirituais na vida daqueles a quem atendem. Pedimos essas bênçãos, agradecidos por tudo que o Senhor tem feito. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. E agora, irmãos, que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Senhor e eterno Pai, que as bênçãos do Espírito Santo de Deus sejam derramadas de maneira abundante sobre cada um de nós, sobre nossas famílias e sobre todo o povo de Deus que se encontra espalhado em toda a face da terra. Não somente hoje, mas para todo sempre. Amém, amém, amém. Queridos, nós queremos fazer apenas pequenos avisos, mas importantíssimos. Nós estamos dando continuidade à nossa semana de comemoração à Reforma, aos 503 anos da Reforma. Nesta semana, nós ainda teremos as lives pastorais de quarta, quinta e sexta, onde ouviremos falar sobre Solus Christus, Sola Gratia e Soli Deo Gloria, Sola Fide e Soli Deo Gloria. Mas eu quero chamar, além dessas lives dos dias da semana, às 19 horas, a sua atenção para a programação de sábado. No sábado, nós teremos, além da mini live às 10h30 da manhã, nós teremos às 15 e às 19 horas a reexibição do musical Um Renascer, musical que foi apresentado em nossa igreja, para a glória de Deus, no ano de 2017. Foi uma bênção. Foi gravado e será reapresentado. Nós teremos também a exibição do filme Calvinista para os jovens presencialmente na igreja. E estamos envidando esforços, pessoal da multimídia da nossa igreja, para transmiti-lo. Fique atento, porque se isso for possível, você terá a oportunidade de assistir e aprender com um filme muito interessante a respeito da obra de Deus por meio dos reformadores. Então, são esses os avisos. Que Deus esteja nos abençoando, fazendo a sua obra em nossos corações. E nós queremos dizer que o que fizemos aqui hoje é um trabalho de equipe. E eu queria chamar essa equipe para a gente poder conversar com ela, mostrar a cara aqui, o rosto, a imagem, e dar um oi e um tchau para vocês, né? Com muito prazer. Eu quero dizer que na área de Libras, nós tivemos aqui a Julinha e a Esther. Nós tivemos na direção técnica o Ricardo Gonçalves. Nós tivemos na projeção o Davi. E nós tivemos na área de monitoramento de tudo que fizemos o José Antônio. A vocês, o nosso muito obrigado, nossa gratidão, em nome da igreja, e que Deus continue usando a vida de cada um de vocês para a sua honra e para a sua glória. Muito obrigado pelo carinho, por esse momento que vocês estão aqui conosco. Então, nós vamos encerrar passando mais uma vez o vídeo IPN em Ação. Esse vídeo traz informações a respeito das nossas atividades.
E eu gostaria de convidá-lo a não somente assistir, mas guardar na mente e coração, para que você possa colocar em prática aquilo que está proposto ali. A você que nos acompanhou, que escreveu no chat, nosso muito obrigado pelas suas mensagens de incentivo, pela sua participação, pelo seu envolvimento. Que Deus o abençoe onde você estiver, aqui em Brasília, no Distrito Federal, no Brasil ou no mundo. Que Deus esteja com você e com a sua família hoje e para sempre. Vamos ao nosso vídeo, IPN em Ação. Receba o nosso carinho, o nosso beijo no coração. Muito obrigado. Beijão para você. O IPN em Ação está começando, porque fomos chamados para servir a Jesus. O dia 31 de outubro de 1517 marcou a história. A Reforma Protestante recolocou a palavra de Deus no seu devido lugar, como regra de fé e prática para os cristãos conscientes. Nesta semana, as lives pastorais vão retomar os 5 solas da Reforma e sua aplicação em nossos dias. De terça a sexta, às 19 horas, com os pastores da IPN. O encerramento será no Point da UPA, presencial e pelo YouTube também, na próxima sexta-feira, às 20h30. Fique ligado no culto de recepção de novos membros, em 6 de dezembro, às 19 horas. Dê seu nome na secretaria da igreja e seja bem-vindo à família IPN. Estude a Bíblia na EBD Online, no curso Presbiterianismo Avançado, com aulas aos domingos, de 11h15 às 12 horas. Matricule-se pelo aplicativo IPN. As crianças também recebem a palavra na mini live, agora aos sábados às 10h30 e domingos às 9h30 e 19 horas. Os pré-adolescentes aos sábados às 17 horas. Nossa juventude também está desfrutando da palavra e da comunhão. A mocidade se reúne às sextas-feiras, nos pequenos grupos, compartilhando bons momentos de reflexão sobre o crescimento espiritual. Os jovens adultos, do grupo Mais Amigos, estão se reunindo agora no Templo IPN, aos sábados às 18 horas. Você tem feito diferença nessa pandemia. Continue contribuindo para o Maná Fraterno. Já distribuímos mais de 1.500 cestas nesta pandemia, a um custo de mais de R$100 mil no DF e no Piauí. Oferte com generosidade. Considere apadrinhar nossas crianças no sul do Piauí, no projeto da Ponte Social. Ali estão famílias vivendo em extrema pobreza. Faça contato com a secretaria da igreja ou com Rosa Helena. Dê suporte em oração e finanças aos nossos 100 obreiros que estão pregando a palavra de Deus. Disponha seu coração para servir à sua igreja em 2021. Os mandatos dos ministérios e sociedades internas foram prorrogados e os planos de ação devem ser entregues à secretaria da igreja até 10 de novembro próximo. Aos domingos, às 10 horas e às 19h30, com sua família em casa no culto doméstico ou presencialmente no templo, adoremos como um só rebanho, aquele que por nós morreu e ressuscitou para nos dar nova vida na família da fé. Faça sua inscrição no aplicativo IPN.